Namastê, pessoal. Então, nós vamos dar início à nossa jornada de conhecimento e nessa viagem nos Yoga Sutras de Patanjali. E quero muito agradecer a todos vocês a presença e que eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Estava com saudade e agora a gente vai fazer para a gente se conectar a gente mesmo, para a gente se conectar à aula. A gente vai fechar os olhos, quem se sentir à vontade. Vamos fazer uma inalação em 4. Retém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exala 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inala em 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exala em 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inala 4. 1, 2, 3, 4. Retém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E exala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inala e exala tranquilamente. Inspira e exala, acalmando a mente e as batidas do coração. Vamos iniciar então com o nosso mantra, a nossa tradição, ao Parampará. Om Sadashiva Samarampham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryentam Vande Guru Paramparam Shri Jaganmataram Devim Stitadi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishami Siddhir Bhavatu Me Sada. Om Gajananam Bhutaganadi Sevitam Kapithajambu Phalasara Bhakshitam Umasutam Shoka Vinashakaranam Namami Vikneshwara Pada Pankajam. Om Namo Vrata Pataye Namo Ganapataye Namah Pamatapataye Namaste Stulam Bodharaye Kadantaya Vikna Vinashine Shivastaya Shri Vararamurtaye Namo Namaha. Om. Muito bem, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, hoje a gente vai trabalhar a nossa quinta aula sobre os Yoga Sutras de Patanjali. E nós vamos ver nesta aula, hoje, o nosso mantra. Deixa eu desligar aqui. O nosso mantra que eu tinha comentado com vocês, de que eu ia apresentar para vocês um novo mantra, que era o outro mantra de Patanjali, né? E nosso tema aqui de hoje, nós vamos trabalhar Abhyasa, Vairagya e o caminho da prática. Então,
Abhyasa Vairagya Pyam. Então, os mantras de Patanjali, a gente já está acostumado com o Yogena Chitasya, e a gente tem esse mantra de encerramento, que geralmente a gente usa no encerramento. Então, assim, esse Abahu Purushakaram Shankachakra Sitharinam Sahasrara Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim. Inclino-me diante de Patanjali, de 1000 cabeças brancas, portando uma concha, um disco e espada. A serpente Adishesha. Então, nós vimos lá na nossa primeira aula que a serpente Adishesha é a serpente que é a que carrega o Senhor Vishnu, aquele mantenedor do universo. Então, a gente vai iniciar hoje com o nosso mantra de abertura de Patanjali e no final a gente vai cantar esse último mantra. Vocês têm essa, como é que fala? Vocês têm, já tiveram contato com esse segundo mantra, Abahu Purushakaram, com outras pessoas? Sim? Eu não estou vendo vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês já tiveram contato com esse mantra Abahu Purushakaram? Não? Tá. Então hoje a gente vai estudar ele um pouquinho, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso próximo slide, a gente vai treinar ele no final para a gente finalizar. Então, no próximo slide, a gente vai pedir a gentileza de passar. A gente vem trazendo um caminho até aqui muito interessante. Porque como os Yoga Sutras são 4 padas muito grandes e aprofundados, a gente tem que compreender o que esses padas, o que esses sutras estão querendo nos falar. Então, compreender esse caminho, compreender o que realmente é importante, e não que as outras coisas sejam acessórios, mas as outras questões, os outros sutras, eles derivam desses sutras específicos que nós estamos estudando aqui na aula. Então, nós estudamos o nosso primeiro sutra, que é 1.1, Hatha Yoga Anushasana, que é agora o ensinamento do yoga, que a gente viu agora, nesse momento presente, e justamente aquele aluno que está disposto, aquela pessoa que está preparada para o caminho do conhecimento. No Sutra 2, a gente fez a imagem, né? Uma imagem geral do que significa o yoga. O yoga é o controle das modificações da mente. Nós trabalhamos o conceito que não é um controle, e sim uma capacidade de a gente observar os nossos pensamentos. Nós observamos que tipo de pensamentos que nós temos, que modificações, emoções, sentimentos que nós temos. Então, também estudamos o que é uma mente, o que compõe a mente, né? E aí nós fomos para o Sutra 1.4, que é o Vritti Swarupyam Itaratra, que nos outros momentos a identificação com as modificações do quê? Da mente. Então a gente foi para o Sutra 1.4, por quê? Porque nesse sutra a gente trabalhou os kleshas, que são as causas do sofrimento, né? A fantasia, né? A vikalpa, a ilusão, entre outros que a gente trabalhou nesse momento dos nossos estudos como o nosso arrancada, nossos ragas e doeixas, que são os nossos gostos e aversões, as nossas vasanas, né? E aí a gente vai para o Sutra 1.3. Por quê, Viviane? Porque eu vi o Sutra 1 está nos propondo, o que são os nossos pensamentos, a nossa mente. Eu vejo assim, quais são as causas do que minha mente causa em mim, né, os sofrimentos, as identificações, as fantasias, as projeções, e para que vem o verso, o Sutra 1.3. Tada drashtuhu swarupe vashtanam. Então, o observador
permanece em sua própria natureza. Esse é o coração, esse é o coração, gente. Anotem aí, grifem, tá? Que esse é o coração do yoga. Eu quero compreender, eu quero entender, eu quero observar, conhecer ou desvelar esse observador, que é, já vi que não é minha mente, já vi que não é o meu corpo, já vi que não são meus sentimentos. Quem é esse que está por detrás da mente? É esse observador. O yoga, todo o trabalho de Patanjali, todo o trabalho do yoga é justamente eu compreender, eu aceitar qual a minha própria natureza. Então, pessoal, isso aqui é muito importante da gente compreender num contexto macro dos Yoga Sutras. Porque se eu compreendo esse sutra e a gente vai retomar de novo e de novo nesse sutra, ele faz com que a gente compreenda tudo isso que nós estudamos. Para que que a gente está estudando? Por que que vocês estão estudando as outras disciplinas? Para que tudo isso? Então, o ser humano possui a sua natureza de diva, sua natureza individual, só que por trás desse diva, por trás desse ser individual, existe o Drashtu, o Drashtu ou Drashta, que é esse observador, essa consciência que permanece mesmo quando eu estou em sono profundo, mesmo em qualquer momento, ele permanece, ele está aqui. Até aqui tudo bem? Dá um joinha para mim se alguma dúvida, alguma coisa, porque daí a gente vai passar para um outro tópico. Beleza. Então, a gente olha, por gentileza, pode passar. Então, a gente olha para o Sutra 1.12, que é importantíssimo também. Parece que tudo é importantíssimo, mas tudo é importantíssimo mesmo. Mas assim, os seus graus de importância é no sentido assim, para cada momento eu vou me apropriar, vou me utilizar desse sutra, dessa compreensão. Então, o sutra 1.12 é a Pyasa Vairagyam Pyam Tam Nirodha. Então, o controle se dá pela prática e pelo desapego. Olha só. Por que que eu aprendo asanas? Para que que eu aprendo pranayama? Para que que eu aprendo o Ashtanga, os 8 membros? Para que que eu aprendo os sutras? Para que que eu aprendo dhyana, dharana e todas as coisas que eu tô aprendendo, que eu tô estudando, que eu tô praticando? Para que eu possa compreender quem é esse Drashtu, esse observador. Mas eu tenho um corpo, eu tenho uma mente, eu tenho sentimentos, eu tenho pensamentos, eu tenho projeções, eu tenho vasanas, samskaras, ahankara, eu tenho tudo isso. Então, como um ser individual, como um ser humano, eu preciso de caminhos. E o caminho dentro do yoga, ele se pauta principalmente por esses dois pilares, que é a Abhyasa, a Piyasa e Vairagya. Esses dois, eles estão assim completamente ligados. E essa questão de estar ligados, eu faço a prática e eu faço essa prática por meio de um desapego. Mas, Viviane, como seria isso? Então, vamos lá. O que que vocês acham que seria isso? Me contem. Alguém? Para você, o que que é Pyasa? O que que é Vairagya? O que que vocês imaginam que seja isso dentro do yoga? Não tem certo nem errado. A gente está aqui levantando hipóteses. Eu acho que, pelo que eu lembro, né, a Vyasana é alguma coisa de foco, né? A Pyasa. Então, assim, se a gente
tiver no controle ali da prática, o foco constante, né? A gente, praticando o yoga, né? Ele vai entrando junto com o desapego. A gente começa a desapegar algumas coisas também. Porque o Isso. yoga vai entrando mais na nossa vida. Muito bom, Natália. Muito bom. Legal. Isso mesmo. Essa é a ideia que a gente está proporcionando aqui. Então, pode passar o slide, por gentileza? Então, a Biasa é justamente esse ponto, né? Nesse 1.13 esse Sutra 1.13, que é um esforço em direção à estabilidade. Ou seja, eu preciso de uma prática constante de yogasana, de pranayama, de meditação, de tudo isso que eu aprendo dentro desse caminho do yoga, e ele vai me dar essa direção. Essa direção, essa constância, essa permanência, ela vai me dar estabilidade, que é o tital. Esse tital, que é essa estabilidade, não é uma repetição, é uma prática com intenção. Tanto é que todas as vezes que a gente começa a fazer uma prática de yogasana, o que que a gente faz? A gente faz os mantras iniciais e faz o nosso sankalpa, que é a nossa intenção, o nosso pedido. Então, essa direção, esse fio condutor que tem dentro da prática é justamente essa onde vai levar a minha mente e o meu corpo para essa estabilidade. Então, quando eu faço a piaça, que é essa prática constante, eu faço. Como? Ao tempo, não adianta eu fazer 40 minutos de yogasana, 1 hora de yogasana, 2 horas, fazer 108 Surya Namaskar e fazer daqui uma semana, daqui um mês, daqui 15 dias. Não adianta nada. É, tem até um termo jurídico, se eu tiver algum advogado aí na galera aí, parabéns, mas assim, não tem nada que você faça pontual que dê resultado a não tem. Então, eu tenho que fazer com constância, com essa estabilidade, longo do tempo, que é o Tirka Kala, sem interrupção, que é o Nadantaraya. Desculpa, Naidantarya, com reverência, Satkara. Por quê? Eu tenho que fazer durante muito tempo, sem interromper, com reverência, né? Então, eu coloco aquela minha sese, aquela minha vontade naquela direção. Muitas pessoas de cunhos de religiões fazem promessas, falam assim, não, durante a quarentena, a quaresma, desculpa, a quaresma eu vou fazer um jejum, eu vou abrir mão de alguma coisa durante um ano, alguma coisa assim. Então, eu tenho uma direção que eu estou colocando ali na minha vida. E essa síntese, né, da nossa abhyasa, que é a direção à consolidação, essa constância como direção dentro da minha vida, faz com que eu consiga fazer todos os dias. Aquela prática não é apenas uma repetição, não é algo mecânico em mim, é algo que eu faço e esse fazer se torna o que eu sou. Então, eu não sou a Viviane que faz meditação, eu sou Viviane, a meditadora. Eu não sou Viviane que faz a yoga, eu sou a Viviane Yogini. Compreendem? É uma diferença, porque quando eu coloco a Abhyasa na minha vida, eu estou colocando algo muito sagrado. Eu faço 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos de meditação, mas eu faço todos os dias. E essa constância, essa prática de ficar consolidada. Mas, Viviane, e se eu deixar de fazer num domingo, ou se eu ficar doente, ou se meu filho ficar doente, alguma coisa acontecer? Bom. A constância significa fazer até nos dias que você não consegue fazer. Como que é isso? É que você tem um bom motivo para não fazer aquilo naquele dia.
uma justificativa, mas você não deixa o seu coração esmorecer por causa daquilo. Ah, porque eu não fiz ontem, eu não vou fazer hoje. Porque para você retornar é muito mais difícil do que se você começar tudo de novo. Pode passar, por gentileza, para o próximo slide? Pessoal, e se tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Fala, Vivi, eu quero perguntar. Então, quando a gente olha para Vairagya, a gente olha para um outro caminho. Então, enquanto eu tenho a Pyasa, que é o meu pilar, eu tenho Vairagya. O que é Vairagya? É o desapego. Esse desapego é largar aquilo que eu não gosto, aquilo. Não, a gente já meio que conversou um pouquinho nas aulas anteriores sobre Vairagya. No Sutra 1.15, ele fala que é o domínio consciente de quem não é mais governado pela sede de experiências vistas ou ouvidas. Então, o que significa isso na prática? Não é que eu rejeite o mundo. Bom, agora que eu virei um yogi, agora que eu virei vegetariano ou vegano, eu não vou mais em festa. Eu vou negar todos os meus amigos, eu vou negar todos os meus familiares, eu vou negar toda a minha vida social, eu vou negar tudo. Não, eu não vou rejeitar nada. Eu vou viver inteira com aquilo, com as escolhas que eu estou fazendo dentro do mundo, com as pessoas que eu convivo, que me fazem bem, que eu gosto, que me respeitam, que eu respeito. E essa indiferença, muitas vezes, todo mundo pensa que vairagya, que esse desapego, é se desapegar das emoções, é se desapegar da contributividade que a gente tem no mundo, é se desapegar do conforto, é se desapegar do trabalho. Não, você não vai viver numa caverna lá nos Himalaias. A vida não é isso. Yoga não é isso. Até existem casos, mas raridade, assim como existem pessoas santas. É um em um milhão. Nós, seres humanos no geral, a gente não pode fugir das emoções, porque a emoção faz parte da gente. A gente não pode, esse asceticismo forçado significa esse abrir mão de tudo. Vou abrir mão da família, vou abrir mão das minhas obrigações, do meu trabalho, das minhas responsabilidades e vou viver desapegado no monge tibetano. Nada contra os monges tibetanos, tá? Só uma brincadeira aqui. Por quê? Porque vaidária é justamente o domínio diante das atrações, daquilo que eu gosto, daquilo que me faz, entre aspas, até perder a cabeça. Seja meus sentimentos, minhas emoções, meus gostos, minhas aversões. É uma liberdade que eu tenho em relação aos objetos. Então, por exemplo, eu tenho o meu celular. O celular, ele funciona para mim. Não o celular me tem, que eu pego e eu não consigo mais desgrudar do celular, não consigo ter relações saudáveis com as pessoas, encontros sociais saudáveis, porque eu fico o tempo todo no celular. Eu estou servindo ao celular e não o celular está servindo a mim. Então, eu não posso ser governado pela sede dos objetos, pela sede das emoções. Eu tenho que ter essa clareza que não depende do obtido. Por exemplo, eu vou ficar muito feliz se eu comprar um carro novo, muito feliz mesmo, mas eu sei que a minha felicidade não está no carro em si, porque o carro vai estragar, o carro vai dar, tem que pagar IPVA, eu tenho que pagar seguro, eu tenho que colocar combustível, tem tantas outras coisas que se eu olhar vou ficar mais triste do que ter feliz, mas eu vou falar assim, não, mas vai ser uma comodidade, vai ser uma liberdade para que eu possa ir e vir, né? Então, essa felicidade, na verdade, a gente pode até traduzir como um contentamento. Então, a clareza que não depende daquilo que eu obtenho na vida, inclusive nas relações. Ah, eu tenho um namorado novo, um emprego novo, o cargo que eu sonhei e estudei no concurso. Tudo isso me traz um contentamento, me traz uma realização. E isso é muito bacana, porque nos traz o senso de gratidão e de continuar lutando pelos nossos desejos, porque nós
como indivíduos, temos os nossos desejos e eles são colocados no nosso coração. E eles muitas vezes são é, propostos por uma inteligência superior, uma inteligência maior, para a gente entrar dentro do nosso Dharma, para vivermos aquilo que nós viemos viver. Quem que coloca na cabeça de alguém, "Ah, agora eu vou fazer yoga"? Até ontem à tarde eu tava só na marchinha do carnaval, no sambinha, na roda de samba. Nada contra, isso é muito bom. Você se diverte. Mas de repente, de uma hora para outra, a pessoa fala: Não, vou fazer yoga, eu vou começar a fazer meditação, vou. Alguma coisa, alguma necessidade, uma ansiedade, uma indicação, algo traz para a pessoa. Então, Vairagya não é a rejeição do mundo, é uma liberdade diante do mundo. Eu posso ser o maior governante, o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo, ter todo o poder, todo o dinheiro, e mesmo assim, nada disso me prender. Isso é muito importante da gente compreender, Eu acho que ok? tem muita gente que usa esse conceito, talvez, de forma muito errada, assim, sabe? Tipo, eu vejo muito isso, até pessoas que estudam um pouco mais de filosofia, yoga, a prática do desapego, a prática do desapego. E aí a pessoa, ela rejeita muito o mundo, rejeita, que nem você falou, as relações, entendeu? Porque eu sou desapegada, eu não me importo com ninguém, eu sou isso aqui mesmo, então, sabe, tipo, eu vejo, eu conheço, assim, vejo muitos conhecidos que praticam o desapego, mas apegado, assim, de uma certa forma, né? Então, Sair do samsara material, entrou no samsara espiritual. eu não quero nada, sabe, eu não quero ter, não mexo mais com a matéria, né? Eu sou evoluída porque eu sou desapegada dos meus bens, entendeu? Mas aí a pessoa não evolui de algumas outras formas, que talvez deveria ter esse confronto para dar realidade com algumas coisas, mas tá lá, tipo, sei lá, sustentado por outra pessoa, né? Fácil você ser desapegado da matéria quando alguém tá te Exato. sustentando. E isso Então, que você está colocando, Natália, é muito importante para o nosso caminho espiritual. Essa fantasia que se colocou dentro do mundo espiritual, que ser desapegado é eu não trabalhar e alguém ter que me sustentar. O que é isso? Não é desapego. Isso é outro nome, né? Outro nome que não vamos, né? Se alguma pessoa tem que me bancar, se alguém tem que trabalhar em dobro para me sustentar, eu sou um peso para a sociedade. Eu não sou uma pessoa desapegada. Se eu não estabeleço relações com as pessoas, como que eu vou crescer? Se eu não me desafio diante das coisas que me fazem olhar para minhas sombras, como que eu vou crescer? A gente vive em sociedade, em relações, exatamente para poder crescer. Então, quando a gente coloca essa fantasia espiritual do desapego, de não ter o encontro com as emoções, virar um isopor nas relações, um isopor de pensamento, um isopor das emoções, para que eu vou viver? A vida perde a graça, a vida perde o encanto. Eu Então, preciso. Oi? eu acho que vai até por um caminho mesmo do meio do fanatismo, não seria também? Uma forma de fanatismo, né? Sim, sim, Isa. Porque a pessoa que está inteira, o verdadeiro yogi, o verdadeiro sábio, ele é caridoso, ele tem compaixão, ele não é afetado, entendeu? Por nada. Mas não é porque não sofra, porque não sente dor. Swami Dayananda, até os 82 anos dele, 80 e poucos anos, ele fazia diálise e dava aula fazendo diálise. O Swami Dayananda, que foi um grande mestre. Então, assim, ele tinha moksha, ele tinha o conhecimento, ele era um grande mestre, mas ele era pura compaixão. Fundou mais de 1.000 escolas, mais de 1.000 hospitais, mais de um monte de coisa na Índia. Não parava de trabalhar. Então, assim,
Os mestres nos mostram que o trabalho é o caminho, que o contribuir é o caminho, que o servir é o caminho. A Ceci, tá aí? Já viu a Tati parada olhando para o nada? Alucinadamente. Até fazendo yoga, fazendo chá, ela está trabalhando. A mente dela não para. Todos nós aqui, dependendo do nosso trabalho, como mãe, como empreendedoras, como filha, como cuidadoras, como pessoas que estamos no mundo, é muito importante a gente ter esta visão. A dor vai vir, mas o sofrimento vai ser outro. Por quê? Porque eu vou ter essa piaça. Eu vou contar aqui uma questão muito, assim, sabe o que aconteceu comigo? De alguns anos, em 2018, eu estava assim, fazendo curso de formação. Eu já estudava venda há muito tempo, mas praticava yoga, mas eu nunca tinha feito um curso de formação. E o meu professor falou assim: não, Vivi, faz um curso de formação que vai ser bom para a sua saúde e tal. E no ano de 2018, eu tive um acidente, de carro automobilístico muito grave ter perda total, de capotar várias vezes. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, e com a minha família. Um corte, um negócio, mas não foi nada perto do. Só que quando eu cheguei no pronto-socorro, quando eu estava dentro da ambulância, uma coisa, eu fiquei emocionada, uma coisa me fez não desmaiar, não me fez eu perder a cabeça. A minha filha tinha se machucado, estava desaguentada, mas eu não fiquei enlouquecida, porque ela era bem pequena na época, foi pranayama. E eu só consegui fazer pranayama naquele momento dramático da minha vida, porque eu fazia constantemente. Todos os dias eu fazia, todos os dias. Porque essa constância se torna aquilo que nós somos. E aí, quando vem esses momentos muito difíceis para gente, que você consegue sem ficar pensando como é que eu tenho que inalar, como é que eu tenho que exalar, como é que. Não, vem, porque essa constância da sua prática é você. E nesses momentos, essas tecnologias, essas ferramentas, elas vão ser utilizadas por você na sua vida. Então, é muito importante que a gente olhe para a Abhyasa e para a Vairagya como esse caminho, esses dois pilares que eles estão juntos. E a Abhyasa, que é essa prática constante que vai me levar a momentos que eu precise, que eu consiga extrapolar o meu intelecto, a minha mente, e eu consiga fazer as coisas que eu preciso fazer, ele vai vir. Opa, foi para o último. Volta, por gentileza, volta, 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 volta. Pois Ah, não, é. tá, Vivi, eu fui subir aqui o coisa, eu me perdi. Mas tá, ele não pode. tá contando mais. Tem Não? coisa pra trás, né? Tá, eu Tem vou fechar aqui bastante. de novo. Pera. Oi, boa Tá. noite. Aqui. Ele deve ter travado, então. Hoje tá uma benção. Amanhã tem eclipse, estamos ok. Ai, é. Tava nesse? Próximo, Nesse. aqui. Tá, Isso, vamos lá. aqui. Os dois pilares. Então, aqui a gente colocou que é a Pyasa, prática constante, com direção. Vairagya, desapego que liberta do domínio das coisas que me prendem. Se eu estudo livre, feliz, em paz, eu preciso desse desapego das coisas que me prendem, faz com que então, yoga é esse nirodha, que é esse controle, né? Essa acomodação da minha mente, dos meus pensamentos, desses vritis que estão na minha mente, que estão na minha vida. Então, ele pega a Abhyasa e Vairagya e faz com que assente, né? Eu faço uma direção e Vairagya traz a liberdade em relação aos resultados. Pode passar, por gentileza. E aí, eu olho dentro do Samadhi Pada, que a gente fecha hoje,
para o Sadhana Pada, que é o segundo Pada, exatamente essa questão. Eu olhei a visão e os meios. Qual é a visão do yoga? Para que serve o yoga? Quais são os meios? A minha mente, o meu corpo, meus pensamentos, o meu sofrimento. A gente trouxe vários conceitos, vários tópicos conceituais sobre yoga, sobre mente, sobre emoções, sobre sofrimento. E agora, o que que eu faço com isso? Eu aprendi vários conceitos, legal, Vivi, mas o que que eu faço com isso? Agora que começa a prática, que é o sadhanapada, que é esse caminho da prática que nós temos que fazer. E aí, no Pada 2.1, ele vem nos trazer o Kriya Yoga, que é o Tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. E temos também, dentro do Sadhanapada, o Pada 2.29, que com certeza vocês estão estudando, já estudaram com a professora Tatiane, Ashtanga Yoga, que são os 8 membros do yoga, que são práticas de como, dos yamas e niyamas que a gente se utiliza e se apropria dentro do caminho do yoga. Então, o Pada, o Sutra 1.12, ele vai abrir essa ponte, esse caminho entre a prática que será desenvolvida no Sadhana Pada. Então, a gente olha para esse Samadhi Pada, né? Exatamente quando eu tenho essa capacidade de pegar esses conceitos que eu estudei e começar a colocá-los em prática. E colocando-os em prática, eu vou me tornar aquilo. Pode passar por gentileza para mim, por favor? Isso. Então, no Sadhanapada é essa prática. É assim, Vivi, agora que eu aprendi os conceitos, eu sei o que que é klesha, sofrimento, eu sei o que que é bhasa, o que que é vairagya, drashtuhu, eu sei tudo isso, beleza. Mas o que que eu vou fazer? Como que eu vou colocar isso em prática? Então, Patanjali traz uma receita, um modo, uma maneira de fazer com que eu consiga colocar isso em prática na minha vida, né? Ele traz esse caminho. Então, se esse sutra de 1.12 apresenta Abhyasa e Vairagya como meios para Nirodha, que é esse controle da mente, para eu controlar, acalmar a minha mente, para eu entrar em contato com a minha verdadeira natureza, com esse Drashtuhu, né? O Sadhana Pada vai ampliar esses meios que a gente vai ver agora, por gentileza. Então, a gente entra exatamente em tapas. Tapas é a disciplina, é o esforço de transformação. Então, por exemplo, a nossa mente mente, a nossa mente mente. E a nossa mente, ela faz um joguinho com a gente, junto com o nosso arrancar, com o nosso ego. É assim. Ela faz corte marcial com a gente, ela faz com que a gente faça é, é, 1 hora de academia, faça uma dieta super restritiva. Se eu sair milímetros de qualquer uma dessas disciplinas que eu coloco, eu acabo me torturando. E tem gente que vai para o outro campo, que é aquela assim, não, mas hoje eu estou merecendo um chocolatinho. Não, mas hoje tá tão fresquinho, é tão melhor ficar aqui assistindo Netflix, né? Então, Tapas, ele não traz nem esse caminho militarista, né? Esse caminho de ou você faz ou você morre, ou eu sou extremamente condescendente, boazinha comigo mesma. Eu trago essa disciplina, esse esforço. A minha mente, a sua mente, a nossa mente, ela precisa de força. E
A gente viaja muito na maionese, a gente não quer ralar na ostra. Por quê? Porque é muito difícil. A vida em si já é difícil. Mas quando eu coloco o direcionamento, essa disciplina, ela vira um esforço de transformação. Por exemplo, eu tenho dificuldade de acordar cedo, mas eu quero fazer a minha prática, minha puja diária, meu ritual de oração no nascer do sol. Então, meu tapas vai ser acordar cedo. Eu vou colocar esse esforço para minha mente. Pode não funcionar no primeiro dia, mas no segundo dia eu tento outra vez. Eu faço essa conversa interna, mas colocando uma força, que é essa disciplina. Então, a piaça, que é a constância, a persistência, ela traz essa disciplina. Porque eu não consigo disciplina, pessoal, se eu não tiver a piaça. Eu não consigo. Isso é um fato. Escrevam isso, anotem isso no coração de vocês. Sem constância, sem persistência, eu não consigo disciplina. Então, disciplina não é aquela criatura iluminada, sim, as exceções, mas não é aquela criatura iluminada que colocou um ring light na cabeça e se iluminou e é disciplinado. Não, é a pessoa que faz todos os dias a mesma coisa de novo e de novo, com essa constância, com essa direção, com essa reverência. E o Swadhyaya é justamente se eu tenho uma disciplina, um esforço de transformação, o Swadhyaya é o estudo de si mesmo e nos ensinamentos de transformação. Enquanto eu faço na parte física, na parte de corpo, na parte de emoção, de sentimentos, por exemplo, se eu tô com calor, eu fico irritada. Então, qual que é o meu tapas? Toda vez que eu fico irritada, opa, eu acho que eu tô com calor. Então, acho que eu não tô tomando água direito, eu preciso tomar um banho, eu preciso me refrescar, eu posso fazer um pranayama para me refrescar. Então, o que que eu faço? Eu tenho uma disciplina, um esforço de transformação, um tapas que eu tenho que fazer. Agora, quando eu entro no tudo, eu estudo sobre a mim mesma, sobre a minha transformação, a minha mente, como que a cada momento, eu consigo me conectar com as pessoas, me conectar com as emoções, me conectar com os acontecimentos e observo a partir dos ensinamentos que eu tenho. Então, eu estudo sobre mim mesma, é o autoestudo, né, o autoconhecimento que a gente fala, mas eu não consigo fazer esse download do nada. Eu preciso desse ensinamento. Por isso que nós estamos aqui na aula, por isso que vocês estão fazendo esse curso, por isso que existe o Pramana, um meio de conhecimento, por isso que existe uma tradição de conhecimento. Para isso, ok? E Ishvara Pranitana exatamente é aquela parte de Vairagya, porque eu ponho a minha força, o meu esforço para eu me transformar. Eu estudo, eu observo, eu olho, elaboro, reelaboro a mim mesma, né? Porque assim, perfeitos nunca seremos. Mas eu sei um pouquinho melhor hoje do que eu fui ontem e ser um pouquinho melhor amanhã do que eu sou hoje, legal? É esse o nosso objetivo. É esse aqui o objetivo do yoga. Mas tem essa outra parte que é Ishvara Pranitana, que é exatamente essa entrega, esse Vairagya. E a gente vai olhar Kriya Yoga como uma disciplina concreta de cultivo. É o ponto de partida da sua sadhana pada. Sadhana é exatamente isso. É a disciplina, é a direção, é o estudo e essa entrega disso tudo, que vem o desapego. Pode passar por gentileza? E aí, a gente vai voltar um pouco, a gente vai voltar na próxima aula um pouco também nesses três
criar yoga, principalmente Ishvara Pranidhana, mas a gente vai avançar um pouquinho, a gente vai fazer só um apanhado geral, porque vocês já estudaram sobre Ashtanga Yoga? Sim? Não, não, eu já, mas no curso não. Não, no curso, né? Que a Não, no Tati curso ainda não. vai fazer essa Curso parte. ainda não. Ótimo. Não curso. Então, ótimo, é isso mesmo. A gente vai ter um apanhado geral, eu vou apresentar para vocês o cardápio, ela vai mostrar o menu de degustação para todos. Então, vamos lá. Ashtanga Yoga são os 8 membros do yoga que Patanjali nos coloca, que são os yamas e os niyamas, que é a relação, esse yama e niyama são subdivididos, né? Que a nossa yama é a nossa relação com o mundo, e os niyamas são a relação comigo mesma, tá? Então, os yamas e os niyamas, eles são altamente falados, conhecidos no mundo do yoga, exatamente porque são a base teórica para eu trabalhar o meu corpo. Ah, legal, isso mesmo. Muito bom. E aí, a gente entra com algo que já nos é familiar, que são os asanas, que a gente fala de yogasana, que é o meu corpo. Então, eu aprendo vamos utilizar é um pouco equivocada, mas eu vou utilizar esse termo assim mesmo, que é assim, os yamas e uniyamas seria como se fosse uma filosofia da minha prática no mundo. Como é que eu vou me comportar, né, diante do mundo e diante de mim mesmo, né? Eu vou ter contentamento, santosha, eu vou ter sautyam, que é limpeza, eu vou ter ahimsa, que é a não violência, eu vou ter vários yamas e niyamas dentro da minha vida que vão me pautar nesse caminho do dharma, nesse caminho correto, nesse caminho justo, em que aquilo que eu faço me faz bem e não faz mal para ninguém, faz bem para as outras pessoas também. E aí eu vou para o meu corpo, que é o asana, que são as posturas psicofísicas que faz com que a gente tenha toda uma prática que não é só corporal, não é uma atividade física comum. Muitas pessoas tornou o asana no Ocidente e também no Oriente, né? Hoje em dia tá muito, não importa mais muito o lugar, mas sim a seriedade do local. Exatamente essa questão de não ser um exercício físico, não ser mais uma modinha, e sim ser essas posturas que vão trabalhar esses yamas e niyamas conosco mesmo. Fazer com que o que eu aprendo, aquelas posturas de flexibilidade, de torção, estão relacionadas a órgãos, a emoções, a sentimentos, a várias questões que a gente aprende nas práticas dos yogasanas e leva para a nossa vida. Quando eu estudo o pranayama, exatamente é a expansão da minha energia vital. Prana é a respiração, é o ar. A primeira coisa que nós fazemos, pessoal, é o quê? Respirar. E a última? Também. Então, o prana é a base da vida, é a base da vida. Então, saber respirar é muito importante na nossa vida. Que nem eu falei, eu consegui acalmar minha mente, eu consegui não entrar em desespero, em várias coisas dentro daquele momento difícil que eu estava vivendo, justamente porque eu consegui acalmar a minha mente com o pranayama. E aí, essa expansão da energia vital, quando a professora de yoga fala assim, inala, né? Sobe os braços, exala, baixa o braço e vai falando todos os nomes dos asanas. A cada asana que você vai fazendo, você vai inalando e exalando, né? Bhujangasana, você vai levantar, inala, exala, né? E aí faz com que a prática corporal com a respiração, que é a energia vital, ela faz uma meditação em movimento.
né? Faz com que você se recolha para você mesmo e você não fique pensando no mercado que você vai ter que fazer, no boleto que você vai ter que pagar, na sogra que você vai ter que confrontar e o chefe que aprontou alguma. Não. Você vai entrar naquele momento, seu corpo, suas emoções, sua respiração, que a gente entra em pratyahara, que é esse recolhimento dos sentidos. Nas aulas passadas, a comunicação do ser humano, o conhecimento do ser humano com o mundo é através dos órgãos do sentido. A minha visão, meu tato, meu paladar, meu olfato. Então, por exemplo, se eu fico olhando, enquanto eu faço os minhas posturas, enquanto eu faço meu pranayama e fico olhando a coleguinha do lado para ver se ela torceu mais, se ela esticou mais a perna, eu não estou recolhendo meus sentidos, né? Eu simplesmente eu estou olhando para fora e não olhando para mim mesmo. E esse dharana eu consigo quando eu estou dentro de uma postura psicofísica, que é a parte física aliada com a respiração, eu recolho os meus sentidos e eu me concentro. Observem que eu tenho uma base filosófica, os asanas, pranayamas, pratyahara, dharana, eles vão construindo eu tenho a base que ama e niyamas, aí em cima dessa base bem sólida, eu construo meu asana, meu pranayama, meu pratyahara, que eu recolho meus sentidos. Com isso eu consigo me concentrar, dharana, e, enfim, eu consigo meditar. Ah, Vivi, você consegue meditar se você não faz yoga? Consegue, mas não é tão fácil, porque o seu corpo vai doer. Você não vai conseguir entrar numa posição de meditação. Ah, me fugiu aqui. A posição de. Quando a gente coloca em lótus, né? Esqueci o nome. Alguém lembra dessa postura? Quando a gente senta em meditação? Deu Padmasana? branco. Hã? Sukhasana, Padmasana. Não. Não é Tá. Padmasana? Eu Não, fico esqueci de sentado com novo. as pernas cruzadas. E aí, se eu não tenho esse, na postura da montanha, esse tal, né, essa estabilidade, eu não consigo ficar com os meus músculos ativados, eu respirando tranquilamente. Os meus joelhos vão doer, porque eu não tenho alongamento ou flexibilidade. Ah, Vivi, mas você só pode conseguir meditar dessa forma? Não, mas há todo um encaixe para que a gente faça isso. Eu não posso meditar na dor, eu não posso meditar no incômodo, eu não posso meditar nas minhas costas que está doendo. Então, é toda uma preparação para eu entrar no oitavo passo, que é samadhi, que é essa absorção desse eu. É hora que os macaquinhos da mente, que os bristes, né, que são os ventos da mente, eles acalmam, eles cessam e o observador, ele tá ali, presente. É um outro momento que a gente vai conversar ainda um pouco mais. Isso aqui é só um pedacinho, um floquinho de neve desse iceberg todo que a gente vai conversando, tá bom? Pode passar para o outro slide. Alguma dúvida até aqui? Tudo A certo? Lulu Eu, levantou a professora, mão. Ah, Quem? me fala Lu, um pouquinho mais do Pratyahara, que é recolhimento dos sentidos, né? tá. Eu não entendi direito, assim, não focar ou não dar atenção ao que está vendo. Ah, é um processo que seria de interiorização, mas tem certas coisas, por exemplo, a audição, né? A parte do ouvido, do olfato, né? E tal, ou até mesmo os sentidos internos. Como que faria isso? Qual que seria o caminho? Exatamente com a piaça.
com esse controle, com essa constância e controle da sua mente, no controle no sentido não de forçar, mas assim, bom, eu tô aqui tentando estudar, eu estou meditar, mas tem um vizinho aqui no apartamento de cima que tá fazendo uma festa. Aí tá batendo perna e arrastando móveis e não sei o quê. Eu, Viviane, eu vou pegar e recolher os meus sentidos. É fácil, Lu? Não é fácil. Mas, por Né? exemplo, eu vou tentar audição neste momento, ela não foque lá em cima e foque aqui na aula. Quando eu estou na aula, entra uma pessoa, passa outra pessoa. Se eu não tiver ainda esse controle sobre a minha concentração, eu vou ficar olhando toda hora para quem entra e quem sai. Mas se eu treino isso, isso é treinável, essa disciplina é treinável. Porque meditação não é você se fechar numa sala com luz azul, botar um incensozinho gostoso. Tudo isso é muito bom, é muito relaxante. Uhum. Mas como que uma mãe de duas crianças, uma de 2 anos, outra de 5, vai meditar? Me conta. Ela vai ser capaz de meditar à medida que as crianças, ela consegue botar as crianças sentadas e ela vai se recolher e ficar ali perto das crianças, mas com ela mesma. Isso é treinável. É fácil? Não é fácil, mas ela cria um ambiente seguro ali para os filhos dela. As crianças estão brincando, não tem perigo nenhum para as crianças. Ela está sentada ali, ela está respirando, mas aquilo não quebra a concentração e o contato com ela mesma, nem que seja por 2 minutos. Compreende Uhum. isso, Sim, sim. É, né? é o domínio, né? É o domínio que você falou, assim, também tá, tá ligado ao o Vairagya, de estar nessa relação com o mundo, né? Que você está com o mundo, e você ter Exato, o domínio, né? Recolhendo seus sentidos, focando dentro de si, né? Dentro de si que está acontecendo, dentro de si, é, não focar no externo. Tentar não focar não ficar muito, né, disperso exato. ao externo. É, Uhum, nós tínhamos muito essa capacidade de fazer isso em outros momentos da humanidade, porque assim, a gente dormia mais cedo, não tinha tantas luzes intensas, a vida acordava mais cedo, as coisas tinham um outro ritmo, a gente tinha um ritmo mais da natureza. Então, os órgãos do sentido, eles meio que acompanhavam as coisas da natureza. Mas neste mundo tecnológico que a gente vive, que a gente tem muitos inputs para a mente, para os órgãos do sentido, uma coisa assim, que a gente pode ver, por exemplo, quando tem uma mesa de adolescente, festa de adolescente, não está todo mundo assim na mesma mesa, com todo mundo recolhendo os órgãos do sentido um com o outro, e só aqui no celular, é um péssimo exemplo. Mas as pessoas recolheram os sentidos para o outro e estão colocando a concentração somente aqui. Então, eu posso utilizar essa minha capacidade mental para o meu bem, compreende? Para eu estar sim, sim. em contato comigo, né? Porque Aham. essa capacidade o ser humano tem. Mas como eu utilizo essa capacidade, essa disciplina, é que vai fazer toda a diferença na minha vida, né? E como você falou, com disciplina, exercitando, que a gente vai, com o tempo, conseguindo, criando, conseguindo essa capacidade mesmo, né? Quando a gente Exa- vê, talvez o barulho externo não incomoda mais, você nem sente. exatamente, exatamente. Aham, Vai te incomodar, mas aquilo não vai te desestabilizar. aham, É diferente, entendi, né? entendi. Aham, Ótimo. Então, esse princípio, a prática que a gente está conversando, é exatamente isso. Eu pego a Pyasa e Vairagya, que são os meios que eu tenho, e eu vou para eu criar yoga, que é o Tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana, e passo para como fazer isso, que é o Ashtanga Yoga, os 8 membros do yoga.
Então, essa orientação que Patanjali, essa receitinha, olha só, olha que ele colocou uma bula para gente. Fala assim, a gente nasceu na vida sem bula. Mentira, Patanjali, ó, ele foi super legal com a gente. Ele colocou uma orientação que abre os caminhos para a gente concreto desse motivo da nossa natureza, dessa nossa felicidade, dessa nossa liberdade. Pode passar, por gentileza, o próximo slide? Oiê. Você passa o próximo slide, Ceci, por favor? Então, aqui a gente vai para uma história, né? O nosso momento, senta que lá vem a história. Exatamente esse momento é que dentro do Bhagavad Gita, né? A gente já comentou do Mahabharata, e o Bhagavad Gita é um dos capítulos, dos 18 capítulos do Mahabharata, que também possui 18 capítulos. E dentro do capítulo 3, né, no capítulo 1, eu já contei para vocês que Arjuna tem o primeira síndrome do pânico registrada na humanidade, que ele fica pálido, que ele se esmorece, que ele falta o ar, ele não quer mais guerrear. Por quê? Porque do outro lado do campo de batalha estava toda a família dele, menos os irmãos. Os irmãos dele estavam com ele guerreando. Krishna, que até então era o primo dele, que era outro rei, Krishna, dentro desse campo de batalha, ele se apresenta de uma outra maneira. Quando Arjuna percebe que esse grande guerreiro percebe que Krishna não é exatamente o primo dele, o rei amigo, eles amavam Krishna, que ele não é apenas isso, que ele é o próprio Vishnu, próprio Narayana encarnado, ele, naquele momento que ele percebe isso, ele pede para Krishna o ensinar. Quando ele pede para Krishna o ensinar, porque assim, para você realmente aprender, o ensinamento só acontece quando você pede para o professor. Um professor nunca vai ensinar, um professor da tradição, a você se você não pedir. Compreende? É uma coisa tão sagrada que eu não vou falar assim, vou abrir uma banquinha. A banquinha dos Yoga Sutras de Patanjali. Não, eu posso até ensinar sobre os Yoga Sutras, mas as pessoas vão pagar, as pessoas vão pedir para aprender, vão participar. Há uma troca de energia. Eu não vou ficar enfiando o Yoga Sutra goela abaixo das pessoas. Não vou ir numa festa e vou falar assim: você sabia que existe o Arjuna, Krishna, Vassana, Ahankara? Não, até porque vão me colocar uma camisa de força e me tirar da festa. Então, o que que eu faço? Eu peço, e foi isso que Arjuna fez. Arjuna era um grande guerreiro. Conta-se numa passagem que ele tinha, o mestre de armas dele era completamente apaixonado e fã número um de Arjuna. Só que dentro da guerra de Kurukshetra, né, onde aconteceu esse campo de batalha, o mestre de armas teve que ficar do lado do Duryodhana, do primo dele. Mas o mestre de armas dele, ele sempre observava Arjuna pelo seguinte foco. Ele chamava Duryodhana, que morria de inveja dos primos, morria de inveja do Arjuna, e ele falava assim, Duryodhana, vamos começar pelo irmão do Arjuna, Bhishma. Bhima era muito forte, mas Bhima era todo desengonçado. Ele era forte pra caramba, mas ele era muito desengonçado. Aí o mestre de armas fala assim: Bhima, acerte o peixe, o olho do peixe dentro da água. Então eles tinham que treinar o arco e flecha. E aí ele perguntava, Bhima, o que que você está vendo? Eu estou vendo a água, eu estou vendo o pássaro, eu estou vendo a montanha. Quer dizer, Bhima não tinha concentração nenhuma.
Ele não conseguia nem enxergar o peixe, quem dirá o olho do peixe. Aí o mestre de armas nem conversou, vai embora, né? Não vai nem atirar aqui. Aí foi chamando um por um, chegou a vez de Duryodhana. Duryodhana, o que você vê? Eu vejo a água. Duryodhana, o que você vê? Eu vejo o peixe. E ele coloca a flecha no meio do peixe. Só que o mestre de armas tinha falado para colocar, atirar no olho do peixe. Quando chega Arjuna, ele era tão bom e ele treinava tanto, era o Cristiano Ronaldo da época, tá? Ele treinava tanto que o mestre de armas perguntou: O que você vê, Arjuna? Eu vejo o olho do peixe. A flecha foi certeira no olho. A capacidade de Abhyasa dele clicar tanto aquilo tantas vezes trazia essa concentração que fazia com que Arjuna fosse o melhor de todos os arqueiros de todos os tempos. E dentro do campo de batalha, apesar dele ser esse arqueiro, esse guerreiro extraordinário e era o comandante em chefe das forças dos Pandavas, que ele sabia agir, comandar, mas diante daquele conflito, diante da família dele, ele para. A mente dele oscila entre o que ele deveria fazer, que foi aquela história que eu contei para vocês da síndrome do pânico, mas nos ensinamentos do capítulo 2 e 3, né? Exatamente é esse diálogo e esse ensinamento de Krishna para Arjuna, em que ele fala o seguinte: Krishna fala para Arjuna: Arjuna, você quer guerrear? Você quer lutar ou não lutar? Opa, volta um pouquinho. Porque você está apegado ao resultado de ganhar ou não ganhar. Não é sobre isso, Arjuna. É você agir plenamente, é você fazer o seu dharma. O dharma do guerreiro é guerrear. Se incluir matar, a gente já falou sobre esse assunto, né? Dentro do campo de batalha. É esse o seu dharma. Só que você, entre o que você deve fazer e o resultado da ação, existe um gap, existe uma lacuna, que essa lacuna, nem você, nem ninguém possui o resultado. Então, você tem que agir plenamente, fazer aquilo que você tem que fazer, sem depender do fruto da ação. E o capítulo 2 e o capítulo 3 vai trazer exatamente para Ajna esse agir plenamente sem depender do fruto da ação. Pode passar o slide para mim, por gentileza? Quantas vezes a gente não faz isso, né? Dentro da história, a trajetória de treinamento do Ajna permite ele pensar na constância e no cultivo continuado. Ele era o melhor arqueiro, ele era um lançador incrível, ele era um comandante em chefe, estrategista. Ele tinha, o pai dele era simplesmente um Devata, que era o, o governador de todos os outros Devatas. E ele ganhou as armas celestiais, que era como se fosse um arco, uma flecha dele, era como se fosse uma bomba atômica. E ele tinha tudo isso, mas ele tinha também, no campo de batalha, ele estava aprendendo o Vairagya, o ensinamento de agir sem dependência do fruto. É uma liberdade diante do resultado. E uma pequena nota aqui para vocês, que o Bhagavad Gita e Yoga Sutra pertencem a tradições distintas, tá? Mas esses conceitos
não são idênticos entre os textos. A Gita é usada aqui como uma aproximação pedagógica sobre esses assuntos, não como equivalência doutrinária, tá, pessoal? Então, pode passar para o próximo slide, que a gente está fechando já aqui. Então, é exatamente isso. Volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta aqui. Abhyasa, eu tenho que cultivar a constância com direção. Vairagya, eu preciso ter o domínio diante das atrações, a liberdade em relação ao que é buscado. Então, Abhyasa e Vairagya são apresentados como um meio de Nirodha, que é esse controle. É uma aproximação entre o agir com constância, que era o que Arjuna fez, né? E sem dependência do fruto, né? Sem ficar preso ao resultado da ação. E olha só, pessoal, é tão importante isso, porque quando eu fico dependente do resultado, às vezes eu deixo de agir por medo, às vezes eu deixo de agir porque eu tenho medo de dar certo, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo do resultado, eu tenho medo do julgamento. Esse resultado que não está nas nossas mãos, eu fico me paralisando. E era isso que acontecia com Arjuna e é isso que acontece nas nossas vidas. Então, a Pyasa cultiva a nossa estabilidade interna. E Vairagya cultiva essa liberdade, esse desapego. Eu vou fazer o meu melhor, mas não está nas minhas mãos o resultado disso. Isso é muito importante na nossa vida. E o trabalho com os vritis, né, com os nossos pensamentos, aponta novamente para aquilo que foi o nosso sutra principal, que é o 1.3, o Drashta em sua própria natureza. Harion. Então, último slide, eu quero que a gente leve com vocês, volta, acho que vai ser o último slide? Volta um. Não sei se ele está antes ou depois. Ai, não sei se ele travou, mas não tá ainda não, peraí. Ah, então esse é o último, é o penúltimo. Ah, esse é o último. Esse. É, esse. Para a gente refletir essa semana. Exatamente isso. Vamos pensar aqui. Onde eu posso cultivar mais constância na minha vida? É na minha alimentação saudável? É no meu sono restaurador? É não torcer meu nariz quando alguém fala alguma coisa que eu não goste? É responder o WhatsApp na hora certa? Qual constância que eu posso fazer na minha vida? Alguma prática pequena que eu gostaria de sustentar com continuidade? Pequenininha, menor que seja, mas essa prática, ela vai, com constância, ela vai se tornar um hábito. Hábitos, eles são construídos. E esses hábitos, eles podem nos derrotar, que são as nossas vasanas, como pode nos dar mais liberdade. Então, onde eu posso cultivar mais liberdade na minha vida? Em que situação posso agir bem sem depender tanto do resultado? Então, se eu faço oração sempre pedindo Deus, eu de novo, Deus, eu de novo, Deus, eu de novo, pedindo a mesma coisa, ou você não está com fé, ou você não está com um shiratá naquilo que você está pedindo, acreditando exatamente naquilo que você está pedindo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Diferente, assim, ó, eu tô pedindo pela saúde, pela paz do mundo, pela saúde da minha família. Mas assim, ó, Senhor, eu quero comprar um carro. Amanhã, Senhor, eu quero comprar um carro. Depois de amanhã, Senhor, eu quero comprar outro carro. Isso é uma liberdade? Não, isso não é uma liberdade. Isso é um apego ao resultado. Senhor, eu te peço tal coisa, que seja feita a sua vontade, o resultado não está nas minhas mãos. Se isso for para ser meu, vai ser. Até mesmo porque muitas vezes a gente nem sabe das nossas necessidades.
né? Então Exatamente, tem valores equivocados, né? Por isso que não exatamente. vem. Então, essa questão da liberdade, da constância, a gente tem que pensar. Então, vamos fazer um combinado hoje, aqui, nós que estamos aqui. Escolha uma ação que você, a partir de hoje, você fala assim: isso vai trazer uma liberdade para mim, vai trazer uma liberdade ou para a minha mente, ou para o meu corpo, ou para ambos. Então, eu vou fazer esta prática, por menor que seja. Ah, eu não como fruta todo dia. Vou ter a piaça de comer fruta todo dia. Eu vou ter a piaça de fazer 3 respirações antes de dormir, para eu abaixar o nível de estresse da minha mente. Não importa. O importante é que você faça aquilo com uma direção, como se fosse uma oração, com respeito a você mesmo, com respeito àquilo que você está pedindo, ao seu sankalpa, à sua intenção. E coloque em prática até a nossa próxima aula. E não precisem contar para mim o que vocês estão fazendo, mas tragam para mim como vocês se sentiram, se teve algum resultado, o que vocês observaram. A gente vai voltar nesse tópico, tá bom? E o último pedido para Ceci é voltar lá no primeiro slide, que é para a gente cantar o mantra final. Isso. Então vamos lá, juntar as nossas mãos. Eu vou cantar uma vez e vocês repetem, tá bom? Om Abahu Purushakaram. Vocês. Abahu Purushakaram. Eu. Shankhachakrasitharinam. Vocês. Shankhachakrasitharinam. Eu. Sahasra Shirasam Shwetam. Sahasra Shirasam Shwetam. Pranamami Patanjalim. Vocês. Pranamami Patanjalim. Om Sahana Bhavatu. Shanti, Shanti, Shanti. Pessoal, gratidão pela presença, gratidão, Obrigada, prof. eu que agradeço, Gratidão, prof. gratidão. Gratidão. Beijo no coração de vocês. Beijo, boa A noite. Beijo Biaça, no hein, coração. pessoal? Biaça. Sim. Ó, se conhecer a Biaça, eu vou te dar uma sua. Não, 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 não é isso. Liberdade, liberdade. Ó, Namah Shivaya, ó, Namah Shivaya. Gratidão.